Neste domingo do dia 12 de abril de 2020, nós vivendo essa realidade que estamos vivendo, a igreja em casa, o templo permanece aqui, graças a Deus. Nós vamos compartilhar com vocês de casa, primeiro o hino 288, que é a mensagem real, ou dizendo sou forasteiro aqui. E depois nós vamos ler em João capítulo 10, do verso 27 até o verso 30. Mas neste culto aqui solitário, junto com vocês em casa, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos orar ao Senhor e que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração, mesmo através desse meio de comunicação. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da nossa sociedade, da nossa nação, especialmente das autoridades do nosso país, que têm tomado decisões, ó Deus, em prol da sociedade, e nós pedimos que cada vez mais sejam decisões benéficas e decisões que possam ajudar em nossa sociedade e a sociedade colaborando com aquilo que as autoridades têm pedido, e cada um de nós sendo sustentado e abençoado com fé, com esperança no Senhor e vivendo a realidade do reino de Deus nesta sociedade bastante complicada que nós estamos vivendo, mas que a Tua bênção permaneça conosco, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos cantar esse hino de número 288, sobre a mensagem real, ou sou forasteiro aqui. Aqui em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou, embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mas pelo que o lar celeste tem, a benção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos
versículo de número 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Que privilégio absoluto Jesus Cristo está falando a nosso respeito, a respeito das suas ovelhas. Vivemos em dias de turbulência em todas as áreas da nossa sociedade. Há alguns dias, muitos estavam zombando e escarnecendo de Cristo, não se perguntava por Deus. Nossos dias, literalmente, as pessoas têm zombado de Deus, têm exaltado o pecado. É claro que 1 João diz que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Mas tanto na área da música, do teatro, de várias áreas, chamadas áreas da cultura, o nosso Deus e o Cristo têm sido escarnecido, zombado e até esquecido. E de repente, nesta situação social que nós estamos vivendo, muita gente começou a refletir sobre Deus. Por onde anda Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus não intervém na história? Por que esta calamidade ou esta pandemia está invadindo o nosso mundo e tem produzido medo, pânico, insegurança e para alguns até desespero? E alguns perguntam: onde está Deus? Vamos meditar sobre privilégio absoluto. Deus se manifesta nesta sociedade através de Cristo e se manifesta através daqueles que creem e confiam e esperam nele. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela é coluna e baluarte da verdade. Quando eu digo igreja de Cristo, não me refiro especificamente à igreja presbiteriana. Eu me refiro a todos aqueles que confessam a fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Naqueles que confessam Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Este é redimido, perdoado, restaurado e consagrado ao Senhor. Por isso, segundo o próprio Cristo, eles têm um privilégio extraordinário, ou um privilégio absoluto. Ele diz que esse João 10 está encerrando uma história em que os judeus queriam matá-lo, queriam extirpá-lo, tirá-lo da sua sociedade, como muitos hoje tentam viver sem Cristo, exaltam, dignificam o pecado, tem o dia do orgulho do pecado, o dia desse orgulho, o dia desse ou daquele, mas Deus se volta para a sociedade, Jesus Cristo se volta e faz uma separação, para dizer o seguinte, verso 27 que nós já lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que privilégio! As ovelhas de Cristo conhecem Jesus Cristo. E aí a minha pergunta é: você se sente como ovelha de Cristo? Você é ovelha de Cristo ou é só seguidor de uma igreja ou de um grupo social ou de um grupo que se reúne de vez em quando? Se você é ovelha de Cristo, no meio desta pandemia, você mantém fé, esperança e amor e alegria em Cristo, não obstante a luta que você está enfrentando. Jesus Cristo diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso é privilégio dos privilégios. E aí, quando voltamos os olhos para o Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso e refrigera a minha alma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, privilégio absoluto é conhecer Cristo, ser conhecido por Cristo e seguir Jesus Cristo. Por isso, este Salmo 23, ele disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Nesse momento, a nossa sociedade brasileira, mas também a sociedade mundial, mais do que nunca começou a pensar que está andando pelo vale da sombra e da morte. O que te espera amanhã? Como será o seu futuro? Então comece a pensar que você tem a oportunidade de ser ovelha de Cristo, e Ele ser o seu pastor, Ele te conhecer e você o seguir. O Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. É preciso que no meio dessa vida complicada que nós estamos vivendo, se aprenda primeiro a ser ovelha de Cristo, ouvir a voz de Cristo, ter a convicção que Cristo te conhece, para que você seja preservado e sustentado mesmo após a morte, você esteja na presença do Senhor. A outra coisa é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. A outra coisa que João apresenta para nós, privilégio dos privilégios, é que a primeira é que é conhecido por Cristo, essas suas ovelhas, e as ovelhas o seguem. A segunda é o próprio Cristo dizendo: eu lhes dou a vida eterna. A pergunta que sempre se faz dentro do mundo filosófico é: quem sou? De onde vim? Para onde vou? A Bíblia diz que nós viemos de Deus, porque a Bíblia registra que somos e fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós viemos de Deus, e a Bíblia diz: e voltaremos para Deus. No entanto, é preciso usufruir desse privilégio, porque o homem tem uma busca eterna. Ele tem buscado através de tantas coisas, especialmente em nossos dias, através da ciência, como preservar a vida, como ter uns dias a mais aqui na Terra. E aí a ciência tem trabalhado em todos os setores para que o homem, o ser humano, tenha qualidade de vida e vida um pouco mais longa. No entanto, o que nós estamos vivendo é que Deus, de alguma forma, permitiu ou permite a manifestação dessa situação para dizer para a humanidade que a esperança está em Deus, o fôlego da vida está em Deus. A ciência pode preservar, aumentar um pouco mais da vida, e nós seremos conduzidos alguns dias a mais ou alguns anos a mais. No entanto, nesta situação que nós estamos vivendo, mostra que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. E a Bíblia diz que é preciso temer não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que além do corpo pode lançar a alma no inferno. Jamais perecerão, diz a Bíblia. Cristo disse: eu sou, e garante a vida eterna. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Há um texto de Isaías 49:15, ele diz assim: ainda que a mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. E a Bíblia diz: jamais perecerão. Continuando lendo o verso 28, Cristo diz assim: olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Coisa extraordinária saber que, como indivíduo, mas também como igreja, nós temos a vida eterna em Cristo, jamais pereceremos eternamente. E ele disse: e das minhas mãos, ou da mão do meu Pai, ninguém poderá nos arrancar. Então essa história que nós estamos vivenciando, esse instante histórico na nossa vida, você tem o privilégio dos privilégios,
como ovelha de Cristo, de ser conhecido por Cristo, mas também o privilégio de conhecer Cristo, o privilégio de ter a vida eterna, o privilégio de que ninguém poderá te arrancar das mãos de Deus. E a expressão do verso 29, que diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele diz que eu e o Pai somos um, da mão de meu Pai ninguém poderá arrancar. Isaías capítulo 49, 16 diz que nós estamos escritos na mão de Deus. Romanos 8:1 diz que nós estamos justificados, redimidos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E disse: pela força e poder do Espírito Santo, nós chamamos Deus de Pai. Por isso ele disse que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, neste domingo, chamado Domingo de Páscoa, eu quero que você pense com a sua família sobre o privilégio absoluto. Primeiro, de você ser conhecido por Cristo e conhecer Cristo e ser ovelha de Cristo, de ter como garantia a vida eterna em Cristo. E terceiro, a ninguém te arranca ou te arrebata das mãos de Deus, do Deus Pai. Por isso, esta realidade do Salmo 23, de que você é ovelha de Cristo, que o Senhor é o teu pastor, e mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, não se esqueça de que mal nenhum te acontecerá, porque Deus te preservará, Deus te sustentará. E o melhor de tudo, não é que alguém no final não irá morrer ou não. A questão não é essa. A questão é para onde você vai depois da sua morte. A Bíblia diz: se Cristo é o teu pastor, se Cristo te ressuscitou, se Cristo te ressuscitará com Ele, porque a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados em Cristo no sentido espiritual, e um dia seremos ressuscitados no sentido absoluto da palavra, ressuscitados para irmos ao encontro do Senhor e estarmos com Ele para sempre. Então esse texto de João 10, quando os judeus questionam a presença de Cristo, até a veracidade de Cristo como Senhor e Deus, ele diz que as ovelhas dele o conhecem, e ele conhece as ovelhas, e elas o seguem, e elas têm a vida eterna, e elas estão seguras nos braços de Deus. Em Jeremias 31, verso 3, o próprio Deus diz: com amor eterno eu te amei. Então descanse o seu coração, mesmo nesta situação de pandemia, acalme o seu coração, porque Deus diz: com amor eterno eu te amei. A Bíblia diz que, ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus não se esquece de você. A Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Como falei no início desta breve meditação, alguns dias atrás, muitos que zombavam de Deus, zombavam de Cristo, agora começam angustiadamente perguntar: onde está Cristo? Cadê Cristo? E orar. E eu creio que a igreja de Jesus Cristo na terra tem a solução, tem a paz e a segurança a ser transmitida a esta sociedade que tentou viver sem Deus e descobriu e está descobrindo pela força dessa situação que não dá para viver sem Deus. A nossa segurança está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Vários líderes mundiais estão dizendo que Deus nos ajude, a nossa esperança está em Deus, que a misericórdia de Deus nos assista. Então o nosso presidente tem também se voltado e pedido para que se ore. Então, junto com as autoridades constituídas, você precisa se voltar para Deus
Se você já crê, continue crendo em Deus. Se ainda não crer, mas busque esse Deus que é superior a você, que é dono da vida, que é absoluto, que é criador do universo, que sustenta o universo. Ele quer ser o seu pastor, ele se coloca com a disposição de te conhecer, te amar, te perdoar, te restaurar, te conduzir em vida com abundância. Em João 10:10, a Bíblia diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, disse Jesus. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A história de domingo de Páscoa nesta meditação é uma história de privilégio absoluto. Privilégio de conhecer Cristo, de ser conhecido por Cristo. Privilégio de ter a vida eterna por Cristo. Privilégio de estar seguro nos braços eternos de Deus. Privilégio de ser chamado de ovelha de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde e te sustente. E nós vamos, nesse instante ainda, cantar o hino que nós temos cantado este hino durante algumas vezes, que é o hino 153, Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, porque nesta sociedade, nesse mundo que nós caminhamos, precisamos da mão de Cristo para nos segurar, nos sustentar e nos conduzir. Que Deus abençoe você e a sua família nesse instante, e com o cântico deste hino a gente encerra essa breve meditação. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu eterno amor. Amém. E agora então vamos orar e receber a bênção apostólica sobre a nossa vida. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus que a tua graça e misericórdia nos assista, e que o privilégio de sermos ovelhas do Senhor
não venha, ó Deus, de alguma maneira ser perdido por causa da expectativa, da ansiedade que paira sobre a nossa sociedade. Pelo contrário, em meio a esta angústia e expectativa que a nossa sociedade viva, se volte, ó Deus, para esta consciência do Cristo presente, do Cristo que é nosso pastor, do Cristo que nos segura e nos sustenta em suas mãos, porque somos ovelhas do seu pastoreio e rebanho do Senhor. E assim, ó Deus, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso pastor, permaneça sobre nós, sobre a igreja em casa e sobre todo o teu povo, e especialmente sobre a nossa nação. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.